E no vídeo de hoje nós falaremos sobre os loucos anos 20. Se teve uma década que aconteceu muita, mas muita coisa, foi a tal década de 20 do século 20. Aconteceram muitas transformações sociais, políticas, econômicas, sanitárias que mudaram e impactaram o resto desse século, até mesmo ecoaram para o século 21. Tem algumas teorias que falam que em todos os séculos, na década de 20, surge uma grande pandemia. Como se fosse uma limpeza populacional, como se fosse ali Deus reorganizando as coisas, passando uma peneira. Claro que as teorias não são 100% verdadeiras, porque algumas dessas pandemias surgiram até um pouco antes da década de 20. Então, mas a gente sabe que essas doenças, elas existiram e que transformaram, de certa forma, o rumo da história. E não foi diferente na década de 20 com a tal da gripe espanhola. Coisa que se assemelha muito com a situação que nós estamos enfrentando hoje, uma outra pandemia em pleno século 20. Mas o foco do vídeo não é só doença, só pandemia. Vamos falar de tudo um pouco que aconteceu na década de 20. E foi nessa década que as mulheres mostraram a sua força. E nesse período surgiram os primeiros grupos feministas, sendo que o grande primeiro foi o grupo das sufragistas. Na década de 20, grande parte dos países ocidentais começaram a permitir o voto das mulheres. Tudo isso graças a anos e anos de lutas de mulheres que se uniram de várias classes sociais, que eram chamadas de as sufragistas, e elas se uniram para exigir direitos civis, ou seja, direito a voto, tanto para homens quanto para mulheres. E na verdade, o primeiro país a permitir o voto foi a Nova Zelândia em 1893. E o segundo grande fato diz respeito às roupas das mulheres. Então as mulheres vinham de uma tradição de roupas muito fechadas, muitos tecidos e camadas, espartilho. De repente, década de 20, mulherada arranca o espartilho, corta o cabelinho curto no tamanho da orelha aqui, meio chanelzinho, começa a usar uma maquiagem mais extravagante, batom vermelho, começa a usar decote e roupa acima do joelho. Tem algumas fotos aí na internet que rolam de policial parando a mulher na rua, medindo a distância da roupa pro joelho. Porque naquela época eram consideradas roupas inadequadas, indecentes. Aí surge a figura da melindrosa, aquelas mulheres com a maquiagem bem marcante, boca vermelha, um olho bem contornado de preto, o cabelinho chanelzinho bem lisinho com biquinho, uma roupa mais decotada, um vestido fluido que deixa aparecer as curvas do corpo, mas com maior liberdade, um vestido mais curto, meia fina cor da pele, sapato, chapéuzinho, ou seja, aquele perfil mesmo da melindrosa que todo mundo conhece, bem marcante, década de 20. Então, esse tipo de vestiário mudou totalmente a forma de ver a moda feminina, de se produzir roupas para mulheres, e tudo isso por conta de um comportamento mais forte da mulher, que desde a vestimenta até na política, até na questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, tudo isso nessa década transformou o papel da mulher na sociedade. Temos na música o crescimento da popularidade do jazz. Jazz é um ritmo de influência africana que começou a fazer muito sucesso na cidade de New Orleans, mas que na verdade lá em Nova York, no bairro de Harlem, ficou mais popular, mais conhecido. E esse bairro, ele era um bairro de afrodescendentes e por isso que lá foi de maior sucesso. A gente tem que entender que nesse contexto a questão do entretenimento foi algo muito forte
lá nos Estados Unidos. Lembrando que década de 20, os Estados Unidos estava passando por um momento de efervescência econômica, vamos falar disso mais pra frente nesse vídeo também, e começaram a investir nessa questão do entretenimento, do cinema, foi a era de ouro do cinema, e na música não foi diferente. Então começaram a surgir grandes nomes do jazz, e esse ritmo passou a se popularizar justamente nessa década de 20. E falando do cinema, nós temos o aparecimento dos filmes preto e branco. Muitos deles ainda não eram falados, isso vai acontecer um pouco mais pra frente, mas surgem grandes personagens e grandes atores como Charlie Chaplin, Greta Garbo, Rodolfo Valentino, que fizeram tanto sucesso na comédia quanto em romance. Então é dito como o auge do cinema, a década de ouro do cinema norte-americano. Lembrando que na década de 20, os Estados Unidos era um dos países mais ricos. Por quê? Tem tudo a ver com a Primeira Guerra, porque os Estados Unidos não se envolveu totalmente na Primeira Guerra, meio que estava ali financiando ou vendendo armas para os países europeus, e quando eles viram que os países europeus estavam ali meio perdendo, eles começaram a entraram mesmo na guerra. No final da guerra venceram, saíram de certa forma vitoriosos, e grande parte dos países europeus estavam devendo para os Estados Unidos. É importante entender esse contexto para a gente poder compreender por que tanta coisa aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, sendo que o grande polo de cultura, de moda, de entretenimento sempre foi Europa, França, Paris. De repente, nos Estados Unidos começa a surgir ritmos musicais, danças e vestimenta diferente, enfim. Tudo tem a ver com a questão econômica, tudo tem a ver com o final da Primeira Guerra. Foi uma década que, nossa, teve um boom nos Estados Unidos de várias coisas diferentes, né? Envolvendo a economia, e a gente vai ver isso mais pra frente. Vamos lá. E ainda sobre o cinema, em 1928 tem a primeira aparição do personagem Mickey Mouse no filme falado preto e branco de cinema. Então começam a surgir também outros personagens, outros filmes desse gênero animação nesse período. Surgem nesse período alguns grupos extremistas, como por exemplo o Ku Klux Klan, que era um grupo que pregava a supremacia branca, ou seja, na visão deles os brancos eram superiores às outras raças. Pregava também o nacionalismo branco, ou seja, não era qualquer branco, era o branco norte-americano. E também era um grupo anti-imigração. E tudo isso casou com o quê? O Ato de Imigração de 1924, feito pelo governo norte-americano, que durou até 65 anos, que restringia a entrada de imigrantes no país. E no Brasil temos o que? Muita coisa acontecendo. Nós temos um grande número de imigrantes vindo pra cá também por conta da Primeira Guerra e tal, e vieram para servir de mão de obra nas indústrias que estavam crescendo também cada vez mais aqui no Brasil. Então uma coisa tem ligação com a outra. Os estrangeiros vieram para cá e foi a década de chegada também da gripe espanhola no Brasil. E em 1922 aconteceu a Semana de Arte Moderna maravilhosa, que revolucionou a forma de se ver a arte no Brasil. Temos no canal alguns vídeos sobre arte moderna, sobre Semana de 22 especificamente. Dá uma olhadinha aqui, procure e assista esses vídeos para saber tudo o que aconteceu nesse grande evento. Além da Semana de 22 para a cultura, temos também a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil. Muita coisa no Brasil aconteceu, assim como muita coisa no mundo aconteceu. E todos esses acontecimentos estão interligados. Por conta do final da Primeira Guerra, houve uma grande circulação legal e ilegal de armas. Surgem então algumas gangues e algumas máfias, tornando então muito popular o personagem Al Capone. Tudo isso aconteceu principalmente, em alguns países da Europa, mas nos Estados Unidos estava inteiramente ligado com a tal da lei seca. Por quê? Essa lei proibia a fabricação e o consumo de álcool. E as gangues que surgiram nos Estados Unidos, elas eram responsáveis por vender esses materiais que eram tidos como ilegais, tanto as armas quanto as bebidas alcoólicas. E as pessoas procuravam cada vez mais essas gangues e essas máfias. E isso tornou popular e também muito forte esses grupos
que eram, né, contraversores, que eram grupos que faziam coisas ilegais, mas que faturavam muito, muito dinheiro. Comecei falando no vídeo que nós iríamos ver sobre os loucos anos 20. Essa é uma expressão que diz respeito mais à questão dos Estados Unidos nessa década. Por quê? Falei para vocês também que os Estados Unidos entrou lá no finalzinho da Primeira Guerra, com medo de os países que eles estavam ali vendendo as armas, meio que financiando, perderem totalmente a guerra e eles não verem a cor do dinheiro. Então eles entraram e os países acabaram saindo como vencedores, e no final da Primeira Guerra, grande parte dos países europeus deviam para os Estados Unidos. E nesse período também, o Estado norte-americano, ele era liberal, muito liberal. Então as indústrias começaram a fabricar muitos objetos. Por quê? A classe média começou a consumir mais, a ter mais acesso ao dinheiro, a consumir mais os produtos que eram fabricados. E o Estado meio que não intervinha na quantidade de produtos, na forma de fabricação, no limite, não tinha nada disso. Então era assim, uma produção desenfreada. Até que num certo ponto, a produção se tornou muito maior do que a demanda. Acontece o quê? O preço começa a cair. Então, por mais que fizessem, por mais que a classe média consumisse, não dava conta de consumir tudo que era fabricado. E aconteceu então nessa década, no final, né, em 1929, a quebra da Bolsa de Valores. Vale lembrar que, apesar da classe média estar cada vez mais em ascensão, cada vez mais tendo oportunidades de consumir coisas que eles não consumiam antes, os pobres estavam cada vez mais pobres. Então surgem ali alguns bairros, né, de pessoas muito pobres e algumas situações bem difíceis, e que foram representadas até mesmo em alguns filmes, né? Houve uma discrepância entre classe média e os pobres. Mas a quebra na Bolsa de Valores foi um grande fato que fechou a década de 20, que impactou no mundo inteiro e no Brasil também. Por que a Bolsa quebrou? Porque as fábricas começaram a falir. Começaram a vender seus produtos por um preço muito barato, a sobrar muita coisa, e isso levou muitas fábricas à falência. Vale lembrar também que o que faliu foram as fábricas, a indústria, e não o governo. O que o governo fez? Começou a ajudar essas indústrias comprando alguns produtos, enfim. O governo teve que intervir ali de alguma forma e assim, deixar de ser tão liberal. Pra gente encerrar esse vídeo, a crise de 29 impactou diretamente os exportadores de café aqui do Brasil, grandes exportadores de café do Brasil. Estávamos vivendo bem na política do café com leite. O que é a política do café com leite? Os presidentes, eles meio que alternavam entre presidentes de São Paulo e presidentes de Minas Gerais, e ficava assim, né? Naquela época o voto era aberto, não era secreto. Então era o tal de voto de cabresto. Então os grandes donos de terras meio que falavam para os seus empregados, vota no fulano, vota no ciclano. Então era um voto, era democracia, era voto, mas tinha sempre ali alguém por trás em quem as pessoas iriam votar. Então não era totalmente, não era livre, o voto não era livre, tá? Então afetou porque os produtores se viram de repente sem ter para quem vender. Então os países europeus estavam em crise, os Estados Unidos estava quebrado. Comprar café para quê? Café não é arroz e feijão, café não é o básico do básico. Então deixaram de comprar café do Brasil. Nessa política então do governo de café com leite, o que aconteceu? O governo comprou grande parte da produção das indústrias. Há um tempo atrás eles tinham feito um decreto que dizia que se caso os grandes plantadores de café chegassem a falir mais para frente, o governo poderia auxiliá-los, ajudá-los de alguma forma. Então eles recorreram a essa lei, e então o governo teve que comprar grande parte das sacas de café. E o que eles fizeram? Venderam para os brasileiros? Não, eles queimaram grande parte dessa produção de café para reduzir a quantidade de produto, porque um produto escasso vale mais. Olha só como aconteceu coisa nessa década. E eu não falei do mundo inteiro, dá pra fazer mais uns 3, 4 vídeos
falando dessa década em outros países por aí afora. Mas eu tenho certeza que você gostou, que foi muito útil. Fiz assim um catadão, claro que eu não me aprofundei em todos esses assuntos, porque dá para fazer um vídeo separado de cada um deles. Mas deu para despertar ali a curiosidade e com certeza vai te ajudar nos seus estudos para a prova do Enem, para o vestibular e para a prova da escola. Já que você gostou tanto, que foi tanto útil, o que você tem que fazer? Pegar o dedinho, clicar no like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar nas redes sociais. Vocês não sabem o quanto isso ajuda a divulgar o canal. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais!